Vamos conversar um pouco sobre a influência do ambiente na educação infantil. Sabemos que assuntos de adultos devem ser tratados entre os adultos e a criança deve ser preservada de algumas situações de conflitos desnecessários. É importante que a criança tenha seus horários, como eu já falei, de dormir, de levantar, de se alimentar, e que ela aprenda a fazer as tarefas da casa para saber cuidar das suas coisas, porque nós treinamos cidadãos para o futuro. Então, a criança não precisa de celular, criança não precisa de brinquedos caros, criança precisa de ver um pai e uma mãe se respeitando e fazendo tarefas conjuntas, como sendo necessário para o bem-estar da família. Então, se acostumar assim, que as crianças possam ir ao mercado junto, possam ir ao passeio junto, no parque, no shopping, sabendo se comportar ali, e na hora das tarefas, mesmo que você tenha um poder aquisitivo diferenciado, mas que a criança saiba limpar um banheiro, arrumar uma cama, lavar uma louça, limpar o carro que ela usa, isso estará ajudando ela a fazer tarefas cumulativas, porque um adolescente, um jovem, um adulto, para ter sucesso, ele precisa saber fazer tarefas cumulativas. Então, partindo desse princípio bem elementar, nós vamos aqui conversar sobre o ambiente harmonioso ou tóxico. Como então lavar as roupas sujas, como resolver os problemas de maneira saudável, para que a dinâmica se torne cada vez mais fluente e o desenvolvimento de cada membro da família possa acontecer. Usando ainda esse exemplo da atitude dos adultos com a criança, as picuinhas que possam vir a acontecer entre familiares, a criança não precisa estar a par disso, você só precisa preservá-los para que eles não sejam usados como a ferramenta de contenda, só isso. Mas em qualquer outra situação que você for pensar em criança, você pensa sempre assim: ensina o que ele vai precisar para ser um adulto independente e responsável. Com isso, ele vai saber trabalhar. Por exemplo, eu dou treinamento para pessoas que trabalham em empresas. Tu percebe funcionários que não sabem usar um banheiro, não sabem usar a cozinha coletiva, não sabem como usar o seu tempo na hora do pico do trabalho e nem na hora que as coisas se amenizam. Não sabe. Quer dizer o quê? O que a família não ensina, o que o trabalho não ensina, porque essa pessoa será demitida, não agrega nada, a empresa, a equipe vai ser demitida. Então, a vida vai ensinar. E não há por que nós deixarmos nossos filhos ficar quebrando a cara. Então, a questão, como eu já falei, dos horários, do respeito é importante e aí já filtra a parte mais grossa da questão de ambiente tóxico. É simplesmente estar ocupado com o que precisa fazer. Tá? A criança não precisa estar se ocupando com o que não é necessário. Se prosseguirmos com problemas que não foram devidamente resolvidos, num determinado momento alguém, seja a criança, seja o adulto, pode se ressentir. E a pessoa ressentida, ela fica como empacada, ela trava o fluxo. E aí então, onde começa a aparecer as críticas, a perseguição, as manipulações para conseguir o que quer. E tudo isso diz respeito a um ambiente que vai empobrecer em todos os sentidos.
Porque quem não está bem consigo, quem não está bem no núcleo mais imediato, que está sempre contrariado, é uma pessoa que não vai se desenvolver, não vai saber conversar lá fora, não vai saber se expressar, porque está travado. Então, sempre temos tempo de fazer uma reflexão, ver o que nos afetou, poder cuidar de nós mesmos, não adianta ficar culpando acontecimentos passados, pessoas que foram maldosas ou estressadas ou ocupadas demais ou sem prioridades, não vamos julgar, mas a questão é, você agora precisa elaborar todas as vivências e aprender o que fazer com o que ficou mal feito. Tu tem várias opções. Se conseguir a nobreza de elaborar, perdoar e respeitar a pessoa, bacana. Se não conseguir isso, não há problema nenhum de se afastar das pessoas que te fazem mal, né? Isso é saudável, diz respeito ao prosseguimento da vida. Então, nós somos responsáveis pelo ambiente, porque esse ambiente é o que determina o nível de agressividade. Se hoje nós temos em redes sociais, em ambientes familiares, em ambientes de trabalho ou no trânsito, em vários locais públicos e privados, se nós temos essa vibe do excesso da violência, é porque não sabemos parar. E só está em nossas mãos saber parar os assuntos que nos dizem respeito. Eu sou responsável pelo que ouço e pelo que falo. Sou responsável pelo que penso e pelo que faço. Só. As pessoas que couberem dentro desse entendimento, elas vão interagir comigo.